Boa noite. O Brasil descobre o que a gente já sabia. A classe C é a bola da vez. Deu um salto de quase 90 milhões de pessoas em 2008 para 102 milhões neste ano. A mesma classe C representava 4,5% da população em 2006 e hoje inverteu o placar. 6 em cada 10 brasileiros têm acesso a produtos e serviços que antes só ocupavam os sonhos. É um pessoal que anda de avião mesmo de madrugada, compra carro novo mesmo pagando juros, adquire produtos recém-lançados com preços altos, mas consegue parcelar e satisfazer os sonhos. O Instituto Data Popular sustenta a pesquisa e aponta que o pessoal do marketing, da propaganda, as indústrias e os prestadores de serviço devem ficar mais atentos à novidade. A gente, de alguma forma, aqui no centro-oeste do país, já fazia essa leitura. Nossa economia é mais avançada. Nossa distribuição de renda e empregos é diferente e logo o acesso aos bens já era comprovado. O que poderia mudar? O governo ler esses números e se adequar. Carro novo deve substituir o velho. Nossas ruas estão entupidas. Detalhe, se tem mais consumo, tem mais impostos indo para os cofres. O bom uso do dinheiro ainda é uma lição que nossos governos precisam aprender. Obrigado pela sua companhia. Estamos juntos para mais uma noite de conhecimentos aqui no programa Cláudio Alves Sem Censura. A nossa convidada de hoje é Renata Fávero Rampazzo, advogada especialista em Direito Público, também é formada em Letras e faz pesquisas na área de cidadania, dignidade da pessoa e evolução social do direito. Tem vários trabalhos publicados na literatura, além de textos divulgados constantemente em jornais do Estado de São Paulo. É coordenadora do site Terceiro Setor Online e autora do livro Entenda o Terceiro Setor, Teoria e Prática, pela editora Novo Século. Doutora, satisfação muito grande tê-la em nosso programa, aqui gravado em São Paulo, onde já queremos de antemão agradecer ao professor Reinaldo Polito, que foi um dos responsáveis por essa produção. Eu quero dizer do nosso orgulho de tê-la em nosso programa. Boa noite, Cláudio. É um prazer estar aqui. E é um prazer estar aqui com todo o Mato Grosso. Doutora, afinal, o que é o terceiro setor? Olha, essa é uma pergunta que ainda gera dúvidas, apesar do terceiro setor existir há bastante tempo. A gente tem que pensar que a sociedade é organizada em 3 setores. O primeiro deles é o governo, é o primeiro setor. O segundo são as empresas, é o mercado. E o terceiro setor é constituído pelas entidades filantrópicas, as entidades conhecidas como entidades de caridade. Este é o terceiro setor. Doutor, no Brasil o entendimento ainda está um pouco atrasado com relação aos outros países do mundo? Ele não está atrasado, Cláudio. O que falta aqui no Brasil é um pouco de pesquisa sobre o terceiro setor, para saber entender exatamente como ele funciona, qual a importância dele para o nosso país, para as nossas cidades, o quanto ele interfere no desenvolvimento econômico e social. É isso que falta. Existem pesquisas já com padrões internacionais, a Universidade Johns Hopkins vem fazendo um trabalho em todo o mundo e o Brasil tem adotado os critérios de pesquisa dele para globalmente se saber qual é a interferência do terceiro setor na sociedade. De certa forma, doutora, o terceiro setor não incomoda a classe política e também não está procurando conquistar uma parcela no poder do Brasil? Olha, essa pergunta é interessante, sim. Incomoda. Há pesquisas que dizem que o terceiro setor, no futuro, pode até tomar o poder, interferir nas decisões. Interfere mesmo, porque é a sociedade civil organizada que toma parte disso. Mas a gente vê pela história que o rumo não é bem esse.
né? O rumo do terceiro setor é prestar um serviço de qualidade à população, ele está presente nas áreas de saúde, educação, cultura, meio ambiente, né? Não está incomodando o Estado de uma forma geral, doutora? Incomodando, eu acredito que não, né? Eu acredito que o terceiro setor é um braço direito do Estado, do segundo setor, e a tendência é que eles se articulem e não que eles se incomodem. Por que em alguns momentos a classe política faz uma crítica a determinado segmento do terceiro setor? Olha, especialmente e atualmente a gente tem aí a questão da lei da filantropia. Isso. Em função dos impostos, né? O terceiro setor, e principalmente as grandes instituições, elas têm imunidade tributária, têm incentivo fiscal, e isso muitas vezes reflete como algo que o Estado não recebe, né? Então, esse é um ponto de encontro aí, de conflitos com o terceiro setor. O terceiro setor ainda é visto muito pelo lado tributário e não pelo lado do que ele efetivamente faz pela sociedade. Isso a gente ainda nem conhece. Essas ações do terceiro setor, eles são eternos ou eles têm um prazo de validade para cada tipo de comportamento? Não. Quando o terceiro setor, as entidades firmam contratos, esses contratos têm prazo de validade, mas o terceiro setor continua independente desses contratos firmados. Então não existe prazo de validade. Para que o nosso telespectador possa assim compreender, dá para a senhora citar para Mato Grosso quais foram assim uma das ações do terceiro setor que teve uma repercussão a nível nacional? Olha, diversas. Mato Grosso e todo o Brasil, a gente encontra aí a Irmandade da Santa Casa, é uma entidade do terceiro setor, a ACD, né, Fundação Instituto Padre Chico, a ACD também. E para que as pessoas se familiarizem mais com o terceiro setor, principalmente aquelas que têm origem cristã, católica. Eu ia perguntar, as religiões se encaixam nesse perfil? As religiões se encaixam. Acredito que a avó da maioria das pessoas ia à igreja, participava de quermesse, ajudava as instituições religiosas por meio da caridade. Isso é também o terceiro setor. Como é que o cidadão ou a cidadã pode se dirigir a algum setor do próprio terceiro setor disso? Assim? Porque ele não compreende muito quais são as ações, os fins relacionados a lucros ou não. Como é que o cidadão pode se utilizar do terceiro setor? Olha, qualquer cidadão hoje tem amplo acesso ao terceiro setor. E é muito comum que as pessoas se utilizem do terceiro setor sem saber. Muitos hospitais privados, por exemplo, atendem, mediante ao SUS, uma ala para público, né? Então, por meio de uma parceria, isso também se encaixa no terceiro setor. O setor do meio ambiente, né, reciclagem de materiais, quantas cooperativas não existem de reciclagem de materiais? Então, são diversas as atividades em que o terceiro setor aí se incumbe de fazer para a sociedade. Aqui em São Paulo, nessa periferia de São Paulo, com relação aos catadores de lixo, o terceiro setor tem agido, é aquilo que a senhora sonha? Ainda não. O que falta? Eu vejo o seguinte, as pessoas já estão falando bastante sobre reciclagem, sobre sustentabilidade, responsabilidade social, mas efetivamente não há uma prática disso, né? Pequenas empresas, médias empresas, até instituições não governamentais, muitas vezes não reciclam o seu lixo, não incentivam o trabalho voluntário dos seus funcionários, não estimulam práticas nesse sentido, apesar de quererem isso para um futuro para a nossa sociedade. Eu queria que a senhora me respondesse, como o meu programa é sem censura. O professor Reinaldo Polito, numa de suas entrevistas, fez um elogio ao trabalho da senhora, que foi aí que despertou a nossa pretensão de estar aqui em São Paulo hoje entrevistando a senhora. O que levou uma jovem como a senhora estudar essa área e desenvolver esse trabalho? Olha, eu sempre me dediquei ao terceiro setor, desde o início da minha formação, foi uma área que me despertou interesse pela ajuda ao próximo. Isso está ligado à minha formação moral. De outra maneira, eu encontrei uma ONG, comecei a fazer trabalho voluntário nessa ONG e a partir disso desenvolvi a minha especialidade e hoje atuo com algumas ONGs, atuo inclusive numa ONG bastante representativa, especialmente em São Paulo, que é o Instituto Via de Acesso,
que promove a capacitação de jovens e adultos para o mercado de trabalho e que tem um trabalho incrível. Há necessidade de ter alguma vinculação religiosa para realmente ingressar? Nenhuma vinculação religiosa. Qualquer pessoa que tenha interesse em ajudar o próximo, independente de vínculo religioso, pode procurar instituições para ajudar. E não é só ajudar com valores, né? Quem não tem valores para contribuir pode ajudar com informação. Valores econômicos. Valores econômicos. Pode contribuir com informação, pode contribuir com trabalho voluntário, pode contribuir com a sua formação. Se de repente você é um estudante e pretende ajudar uma instituição, contribua. Se é um estudante de administração, certamente vai haver algum espaço para você em uma organização governamental que está começando, que não tem aí um conceito administrativo, contábil, até jurídico, para se encaminhar. Me parece que o terceiro setor ele vem como uma via dizendo o seguinte: para se fazer o bem não precisa ser político, né? Basta ter boas intenções. Exatamente. Ainda hoje, a relação do terceiro setor com as ações de responsabilidade social. E no próximo bloco, as ONGs. Conceito jurídico, a contabilidade e a confiabilidade nessas instituições. Voltamos já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Terceiro setor é toda iniciativa privada de utilidade pública com origem na sociedade civil. É o conjunto de entidades da sociedade civil com fins públicos não lucrativos. O terceiro setor não é público nem privado, mas sim uma junção do setor estatal e do setor privado para uma finalidade maior: suprir as falhas do Estado e do setor privado no atendimento às necessidades da população numa relação conjunta.